Salve, salve, leitores e espectadores de O Antagonista. Eu sou Felipe Moura Brasil e recebo mais um convidado especial nessa minha série de entrevistas durante a pandemia de coronavírus, o deputado federal Marcelo Calero, do Partido Cidadania, lá do meu Rio de Janeiro, que é, aliás, deputado, onde o senhor está nesse momento. Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde toda a audiência do Antagonista, site e portal que eu frequento com bastante assiduidade. Muito obrigado pela oportunidade de falar com você e com todo o pessoal. Primeiro, deputado, como é que estão sendo essas sessões virtuais aí do Congresso Nacional? O senhor está conseguindo participar aí da sua casa? A pauta está cheia, está vazia? Estão trabalhando terças, quartas e quintas? Como é que está essa situação nesse momento? Eu acho que a gente conseguiu dar uma resposta bastante rápida, Felipe, em termos tecnológicos, né? É claro que a falta de uma reunião, né, no recinto da Câmara e mesmo nas comissões, ela é importante, a gente não pode deixar de destacar isso, porque é nesses encontros pessoais que a gente acaba chegando a consensos, que a gente acaba fazendo articulações em torno de textos e mesmo em torno de iniciativas, né? E é claro que não estar reunido fisicamente causa um prejuízo a essa dinâmica. Eu acho que a gente, com várias áreas, a gente está tentando se reinventar um pouco, reinventar o nosso ofício. E, claro, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, Felipe, porque nesses momentos de crise, às vezes surgem ideias mirabolantes, né? Como se um momento complexo como esse tivesse soluções fáceis. Momentos complexos são difíceis e, portanto, têm soluções também difíceis. O que eu estou querendo falar com isso? Nós temos tido uma demanda muito grande em relação a medidas provisórias, o que é natural. O Poder Executivo está se valendo das medidas provisórias para trazer ao Parlamento vários temas. Isso é normal, faz parte, inclusive, desse contexto. Então, acho que o nosso trabalho agora, eu mesmo apresentei alguns projetos de lei, mas ele tem que estar focado, sobretudo, no aprimoramento dessas medidas provisórias que o Executivo traz, minha visão, e, por outro lado, também a nossa missão constitucional de fiscalizar, né? A gente não pode esquecer que um dos grandes pilares do trabalho legislativo é a fiscalização. Então, a gente está procurando ter menos ideias mirabolantes, como eu falei, mas participar desse esforço conjunto, sociedade, governo, num momento, e a gente precisa sublinhar isso, que é um momento de guerra, né, Felipe? A nossa geração nunca viveu isso. O Brasil, de certa forma, viveu situações semelhantes de uma maneira muito, eu diria, colateral. Participamos do esforço da Segunda Guerra Mundial, mas não fomos atingidos em nosso território terrestre. Então, para a gente é uma novidade. Agora, precisamos encarar essa novidade com a total seriedade e compromisso patriótico que ela merece. Certo. E na Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, anunciou que vai cortar em 150 milhões de reais as despesas previstas para esse ano, e que o valor será destinado ao Ministério da Saúde para o combate à Covid-19, o coronavírus. Na crise que enfrentamos, escreveu Rodrigo Maia, todos precisam contribuir e este é o nosso primeiro passo. Então, são 150 milhões de reais aí de corte na Câmara. No entanto, uma polêmica que tem sido retomada aí nos últimos dias é em relação ao direcionamento do fundão eleitoral, até do fundo partidário também, fundão eleitoral 2 bilhões, aí parece que tem 1 bilhão a mais de outro fundo que poderia ser direcionado e o Rodrigo Maia acabou vetando, o pessoal do Partido Novo que havia proposto se rebelou aí nas redes sociais, criticou o presidente da Câmara. Qual é a sua posição a respeito desses temas, desse direcionamento de verba para o combate à pandemia? Eu sou totalmente a favor. Eu acho que nós temos que dar, sim, o exemplo. Sou a favor, inclusive, de que haja redução no salário também dos parlamentares e de outros, isso é importante falar, de outros cargos em outras carreiras também do funcionalismo público. Acho que seria um exemplo, sim, a ser dado, especialmente essas carreiras cujos salários são naturalmente maiores. É claro que eu não acho que isso tem que ser parte de um debate, isso não pode deixar de ser parte de um debate maior, mas eu não quero entrar nessa... Muitas vezes a gente tende a satanizar determinadas funções ou determinadas categorias,
E essa satanização você acaba colocando na conta dessas categorias, todos os problemas do Brasil, né? Nós temos questões de desigualdade muito fortes para enfrentarmos como sociedade, e essa desigualdade, Felipe, naturalmente ela fica escancarada num momento de crise como essa, né? Como esse. Então, não se trata de satanizar, mas sim há um simbolismo em nós destinarmos o fundão eleitoral para o combate ao Covid, e também um simbolismo muito grande em haver uma redução salarial, tanto por parte dos parlamentares, quanto de outros cargos, outras carreiras no funcionalismo público de uma forma geral. Agora, a gente precisa destacar também uma coisa, Felipe, o trabalho gigantesco que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tem feito, primeiro em mobilizar recursos nessa situação totalmente atípica que o parlamento está vivendo, recursos que eu digo humanos e tecnológicos, que têm viabilizado o trabalho do parlamento. Como ele bem falou, o parlamento só fechou na ditadura e não fecharia mais, promessa que ele conseguiu cumprir. E, por outro lado, em fazer um trabalho que deveria caber ao governo, um trabalho de articulação das forças políticas, um trabalho de mobilização das forças políticas, que não só não existe nesse momento, como não existe desde o início do governo Bolsonaro, eu temo dizer. Agora, deputado, houve um debate também sobre adiamento das eleições. Nós estamos aqui gravando essa entrevista quarta-feira, 8 de abril de 2020. A eleição aconteceria naturalmente em outubro, ainda temos aí uns meses pela frente. Cada especialista tem falado num número de meses em que vai haver esse isolamento social. Ninguém sabe ao certo quando é que o mundo vai voltar à normalidade. Isso se voltar à normalidade que nós vivíamos antes dessa pandemia, porque certamente muitas medidas vão ser tomadas por vários países, aí vai ter mudança também na autonomia dos países, produtos que eram importados, o país vai querer produzir, porque está vendo que depender de outro país num momento como esse é muito difícil. Então, a gente vive hoje um cenário de muita incerteza. Agora, o Rodrigo Maia mesmo preferiu deixar essa discussão para a eleição, me parece, se eu me corrija se estiver errado, um pouco mais para frente, conforme for sendo feita essa avaliação permanente, diária, que está sendo feita sobre o impacto do coronavírus no Brasil e até no sistema de saúde nacional também. Como é que o senhor avalia o que pode acontecer com a eleição desse ano? Felipe, a gente tem que ter muita cautela quando a gente trata de um tema como adiamento de eleições, porque isso pode abrir um precedente muito perigoso para a nossa jovem democracia. A gente tem que lembrar que a conquista de eleições livres, diretas e periódicas é muito recente na história do Brasil. Então, esse tema tem que ser visto com a cautela devida. Eu acho que a gente tem que separar duas situações. A primeira situação é possível adiamento ou possível alinhamento de eleições municipais com as eleições gerais, né, eleições presidenciais e estaduais. Eu acho que esse alinhamento já foi rejeitado pelo parlamento algumas vezes, mais de uma, e mais do que isso, eu pessoalmente me posicionaria contra. Acho que essa discussão é extemporânea, ela não é oportuna. Se isso acontecer em algum momento, tem que ser decorrente de um planejamento muito bem feito, em que os mandatários sejam eleitos para mandatos, digamos, de 6 anos, para fazer com que essas eleições sejam coincidentes. Essa história de prorrogar mandato abre um precedente, como eu falei, perigosíssimo, nocivo para a nossa democracia. Eu acho que todas as forças políticas devem repudiar qualquer tentativa nesse sentido. Esse é o primeiro ponto. Só para concluir esse ponto, deputado, só para as pessoas terem a noção exata, esse ano é um ano de eleição municipal, 2020, quer dizer, os prefeitos concluem mandatos de 4 anos nesse momento, e essa hipótese que o senhor cogitou seria para uma extensão de 2 anos até do mandato desses prefeitos, para que a eleição ocorresse junto com a eleição presidencial de 2022, quando o atual presidente Jair Bolsonaro completa os 4 anos. Quer dizer, prefeitos que foram eleitos para cumprir 4 anos teriam seus mandatos prorrogados, e aí é claro que dá uma sensação até de injustiça em relação a isso, porque não era o tempo previsto. Então, isso gera uma tremenda discussão a respeito. Na verdade, eu acho que a própria discussão desse tema já revela o quão frágil é a nossa democracia. Porque em qualquer país em que a democracia fosse um ativo com a importância que deve ser, jamais se cogitaria a hipótese de uma barbaridade dessa, de uma maluquice dessa. Não há outra palavra para classificar isso. Extensão de mandato. O sujeito foi eleito para 4 anos. Os brasileiros foram às urnas para eleger pessoas para um mandato de 4 anos. Eu cito como existem vários precedentes, inclusive na Constituição de 46, aqui mesmo no Rio de Janeiro,
quando nós nos transformamos em Estado da Guanabara, houve uma lei que determinou o fim da Câmara dos Vereadores, isso chegou ao Supremo Tribunal Federal. A Câmara dos Vereadores de então foi extinta, claro que a história é muito maior que essa, estou aqui resumindo, mas não sem fruto de um debate intenso e por eleições da Assembleia Legislativa da Guanabara, ou seja, é uma questão que é muito séria, muito grave você mexer em mandatos, seja para encurtar, seja para estender. Não faz parte do nosso repertório democrático, não devemos trazer essa discussão com nenhum grau digamos, de seriedade, como se fosse uma discussão séria. Agora, o outro assunto trata-se de nós discutirmos, a possibilidade de que as eleições não aconteçam em outubro por questões de ordem sanitária. Essa é uma discussão que o Tribunal Superior Eleitoral tem que fazer, é claro, com a participação de todas as forças políticas do parlamento, e ela deve acontecer no momento oportuno, que não me parece ser agora, né? E nós temos várias alternativas, como, por exemplo, postergar as eleições, de repente, para a última ao final de semana de outubro, mudar a data do segundo turno. Eu acho que tudo isso são possibilidades que devem estar postas à mesa no momento devido e oportuno. Legal, deputado. E a questão do comportamento do presidente Jair Bolsonaro em relação a essa pandemia de coronavírus? A gente viu que do pronunciamento dele na TV no dia 24 para o pronunciamento no dia 31, já houve alguma mudança de tom ali, apesar de que na manhã do dia seguinte, ele que pregou união no dia 31, já estava atacando governadores com base ali numa fake news, de um homem que tinha gravado um vídeo na Ceasa de Belo Horizonte, que estava em higienização, mas continuava abastecido, ao contrário do que aparentava. Então, a gente tem visto o presidente da República pregar muito mais a volta da economia, desde lá o começo, do que a preocupação com o isolamento social temporário, embora depois tenha corrigido um pouco o discurso e entrado num embate permanente com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Me parece que o isolamento social temporário ele é necessário, desde que se mantenha, claro, o abastecimento, que se mantenha também algum socorro, principalmente a população de baixa renda. E o Brasil é um país continental que tem densidades demográficas diferentes, então o relaxamento dessas medidas restritivas também precisaria obedecer à diferença entre as localidades. E esse é o ponto que me parece que não estava o presidente e o ministro conseguindo chegar a um acordo a respeito disso, né? Essa necessidade de dialogar a respeito de como essas medidas serão relaxadas para que a economia ande, mas tendo a prudência de preservar as vidas. Então, um ficou com um discurso e outro com outro, parecendo não haver alguma conexão, algum diálogo, né? Claro, a maneira como o presidente colocou isso na televisão foi uma maneira bastante beligerante, acabou gerando muitas reações e parece que só complicou esse diálogo. Os militares parece que intervieram aí nos últimos dias, o próprio Congresso, o STF. Quer dizer, como é que o senhor analisa toda essa situação? Estou tentando aqui só dar um panorama. Felipe, eu acho que como eu falava, nos momentos de crise as nossas desigualdades ficam esgarçadas e aí os atributos de uma liderança também ficam mais à mostra, né? Infelizmente, o que a gente vê hoje é um presidente que só tem conseguido enfatizar todos os defeitos que a gente já tinha, sobre os quais a gente já tinha alertado desde a sua posse, né? Ou desde a sua eleição. Infelizmente, ele não se engrandeceu, ele, ao contrário, se apequenou e deixou que os seus defeitos, os seus tormentos, né, tomassem conta de maneira integral da sua personalidade. O que é uma tristeza para o Brasil, porque mais do que nunca nós precisamos de uma liderança lúcida e que consiga apontar com planejamento os passos que serão tomados pela nação nas próximas semanas, nos próximos meses. Infelizmente, o Bolsonaro não tem conseguido fazer nada disso, ao contrário, ele tem usado o seu cargo, a sua magnitude, a sua projeção para desinformar os brasileiros, criar falsos atritos ou desnecessários, para dizer o mínimo, dentro de uma lógica que ele sempre cultivou, que é uma lógica do conflito, que é, como você falou, num tom sempre muito beligerante, e que tem deixado os brasileiros sem o devido balizamento de ações. É claro que o poder, não existe vácuo de poder,
E aí, em muito boa hora, o ministro Mandetta assumiu a liderança, né, desse leme para que, então, conduzisse o país diante dessa tempestade, né? O que acontece? Nós temos que ter presente o seguinte: não cabe agora cobrar do governo uma medida, por exemplo, de flexibilização do isolamento, que, cabe sublinhar, é a única medida até agora comprovadamente eficaz na interrupção da disseminação da doença. Então, assim, o que cabe sim é nós cobrarmos do governo medidas econômicas e sociais para minimizar os efeitos dessa que é a única medida, como eu falei, eficaz para deter a doença. Esses mecanismos alguns deles já foram postos, inclusive, com muito atraso, Felipe. Alguns deles foram postos, mas não foram implementados, ou não têm uma perspectiva de implementação com a agilidade que mereceriam. Ou seja, falta uma coordenação geral, falta uma liderança. E essa liderança quem dá é o presidente da República. Eu acho curioso, Felipe, porque volta e meia o Bolsonaro tem um arrobo de autoridade, diz da caneta, que tem tinta. Ou seja, ele trata de cuidar com muito esmero dos seus atributos enquanto chefe do Poder Executivo. É nessas horas que esses atributos deveriam estar sendo usados na sua plenitude. E o que a gente vê é um presidente que se retrai e que usa teorias, muitas vezes conspiratórias e meias-verdades, para esconder a sua própria incompetência. Eu só espero que ele não queira esconder a sua incompetência atrás de uma pilha de corpos, que é o que a sua falta de liderança e a desinformação que ele gera pode acabar resultando, né? E aí, eu não sei se você vai entrar nessa polêmica da cloroquina. Claro, o senhor fica à vontade, eu ia entrar. Mas se quiser falar agora, diga. A cloroquina é o medicamento aí que está sendo debatido, né, o seu uso, a sua eficácia, porque ainda não houve tempo suficiente para se coletar uma base significativa de dados a ponto de se garantir cientificamente a sua eficácia, ao mesmo tempo em que existe uma urgência de tratamento de pessoas que podem perder a vida a qualquer momento. E aí isso gera um tremendo debate sobre o seu uso, o grau do seu uso, a maneira, inclusive, de comunicar à população a liberação do uso e quem pode usar, de quem é a decisão, entra o consentimento do paciente, do familiar, quando o paciente já está entubado. Tem uma série de nuances de questões que muitas vezes, justamente por uma defesa política de determinada posição, acabam se perdendo. Né, deputado? Eu estou vendo nas redes sociais que o senhor está atuante aí. Qual é a sua posição a respeito? Felipe, eu acho que uma das faces mais cruéis do populismo de pessoas como o Bolsonaro é vender, como eu falava antes, soluções fáceis para problemas difíceis. A gente tem que lembrar que o Bolsonaro é um dos coautores da lei, daquela famigerada lei, infame lei, que autorizou a utilização da chamada pílula do câncer, que foi sancionada pela Dilma, contra qualquer evidência científica. Então, o parlamento, como um passe de mágicas, trouxe um elixir para os doentes de câncer, iludindo uma série de pessoas e fazendo com que muitas delas abandonassem o seu tratamento convencional. E eu temo que nós estejamos diante de um caso como esse pelo seguinte: hoje, inclusive, o Bolsonaro acabou tuitando uma entrevista do Dr. Calil e ele falava sobre o uso da cloroquina que ele fez, mas a importância de que esse uso seja feito de uma maneira criteriosa. Ele, por exemplo, recomenda que seja feito dentro de um hospital, para os pacientes internados, para que se possa justamente monitorar os efeitos colaterais do remédio. Além disso, ele fala para que seja utilizado para pacientes ou em determinado estágio, né? Não necessariamente para pacientes que estão assintomáticos, e, de novo, pacientes que estejam em internação médica. E junto com antibióticos, junto com outros medicamentos, ele não dá certeza de que foi a cloroquina. Só que aí o que acontece? O Bolsonaro politiza ou ideologiza um discurso em torno de um remédio que se torna um verdadeiro elixir e quer elevar esse remédio à condição de política pública contra a doença. Ora, existem outras políticas muito mais importantes que a gente precisa ter em conta para justamente evitar que a pessoa fique doente e precise ir para o hospital e precise tomar um remédio, né? O Brasil até agora não foi eficaz na testagem, o Brasil não foi eficaz na instalação de barreiras sanitárias, e sem isso nós não conseguiremos sair do isolamento social com a agilidade que nós gostaríamos. Ontem eu fiz uma comparação
É aquela coisa, imagina que você tem uma pilha de roupa para passar na sua casa. Você escolhe, ou você passa um bocado por dia, ou você passa tudo de uma vez. Se você quer que o isolamento social acabe logo, esse isolamento precisa ser feito de uma forma eficaz, ou seja, a roupa precisa ser passada de uma vez só. Se nós tivermos um isolamento social mais ou menos, e isso está sendo estimulado por várias autoridades, inclusive pelo presidente da República, nós teremos esse isolamento mais diferido no tempo. Isso é muito ruim. Acabei de ver uma notícia de que a Itália voltou a ter um pico de casos e está pensando em desflexibilizar a flexibilização que havia feito da quarentena. Imagine a situação em que o Brasil consegue sair em algum momento desse isolamento social e depois há uma segunda onda de doenças, a gente tem que voltar à quarentena ou ao isolamento social. Imagine a tragédia socioeconômica que isso não vai representar, porque o dinheiro é um recurso finito. É uma das leis mais básicas da economia. Nós estamos empregando todos os esforços, como eu falei, para amenizar os efeitos desse isolamento. Agora, ele tem que ser feito de uma maneira séria, de uma maneira eficaz. E, para isso, a concorrência, a ajuda do presidente da República é essencial. E nós não estamos vendo isso. Nós estamos vendo um líder partidário, né, como se fosse um líder de torcida, e o tratamento dessa doença se transformou em mais um fla-flu, em mais uma razão de conflito, em mais um momento de dividir o país, quando, na realidade, quando um país está em guerra, o que nós precisamos é que haja uma união nacional em torno das diversas forças políticas, né? Eu lembro sempre, Felipe, do meu avô me contando como foi a Segunda Guerra Mundial no Brasil, e ele me falava, né, do racionamento que havia. As famílias ganhavam cupons de farinha, cupom de arroz, se faziam pilhas nos centros da cidade, onde havia doações de panelas e de outros materiais para que, então, pudessem ser transformados em equipamentos, né, para o fronte. Exatamente essa mesma situação. Nós estamos numa guerra, só que ao invés de ter um inimigo externo, nós temos um inimigo viral, né, um vírus. Portanto, não podemos deixar de encarar essa situação como uma situação extrema e não nos fiarmos em soluções mágicas, em elixir, né, em panaceias, lembrando que na nossa história recente, sem contar os exemplos anteriores, né, da nossa história republicana, nós não podemos achar que a cloroquina ou qualquer outro remédio é a nova pílula do câncer. Temos que sempre estar atentos às evidências científicas. Isso não é exatamente se posicionar contra o teste e o De maneira alguma. monitoramento da cloroquina nesse momento em que muita gente Ao pode estar contrário. à beira da morte, né? Claro que Ao há contrário. o risco do medicamento gerar arritmia cardíaca, por exemplo, principalmente para quem já tem problemas cardíacos, há outros Cegueira. efeitos como hepáticos, visuais, principalmente com uso crônico. No entanto, é preciso criar as condições para os testes, para os monitoramentos, para a distribuição, ciente de que os médicos ainda estão lidando com algo novo, né? Houve uma pesquisa da Fiocruz, inclusive, que, pelo que saiu no jornal, foi inconclusiva, embora tenha havido ali um pouco a mais de sucesso no uso da cloroquina do que sem, só que dentro de uma margem que eles não consideram significativa para cravar a eficácia do medicamento. Nos Estados Unidos, os estudos talvez já estejam mais avançados, o Donald Trump tem citado a cloroquina também. Então, quer dizer, é preciso haver a criação da condição para o uso, mas é preciso que se saiba que a medicina exige a responsabilidade com a vida alheia. E as pessoas não Felipe, podem nem sair se automedicando, nem simplesmente embarcar numa onda de que isso aí resolve todos os problemas e imediatamente o isolamento social, por exemplo, já teria de ser relaxado. Quer dizer, não é assim, as coisas precisam caminhar com uma certa prudência, que, claro, quando as pessoas estão à beira da morte, ela é flexibilizada em razão de aquilo se tornar uma última esperança. exatamente, Felipe. Eu acho que você falou duas palavras-chave aí que são prudência e responsabilidade. Nós estamos lidando com vidas e, mais do que isso, como eu falei, um presidente da República, ele tem uma capacidade de projeção da sua fala enorme. Qualquer coisa que ele diga impacta diretamente na vida cotidiana das pessoas. Portanto, há que se ter responsabilidade
E eu digo que seja a cloroquina, seja a azitromicina, qualquer outra medicação, né? Nós temos que deixar os médicos tomarem suas decisões com base em indícios, em evidências que eles possam ter e no entendimento particular que eles tenham com os seus pacientes, não obrigando ou desobrigando por conta de qualquer tipo de balizamento ideológico. Isso seria o pior que a gente poderia viver, né? Como se agora houvesse torcida a favor ou torcida contra um remédio. Evidentemente, não se trata disso. Se trata aqui, sim, de ter responsabilidade sobre falas e deixar que os médicos, que as associações médicas, que as confederações médicas possam atuar da maneira responsável como sempre atuaram. O que eu percebo, deputado, é que, às vezes, tem dois exemplos disso. No caso do isolamento social, o Bolsonaro foi muito relutante no começo, em relação ao isolamento social. Eles chegaram, inclusive, a lançar aquela campanha que o chefe da SECOM, Fábio Weingarten, disse que não foi campanha, embora tenha sido divulgada nas redes sociais do próprio governo, divulgada pelos filhos do presidente, a campanha "O Brasil não pode parar". Então, se cria aquela defesa daquela posição. Depois se fala em isolamento vertical, até para amenizar, mas no começo era uma coisa meio contrária ao isolamento, porque o país não pode parar, porque a economia tem de funcionar. E a partir daí, que não tinha nenhuma base de um estudo científico defendendo aquilo naquele momento que ia na contramão do mundo, os bolsonaristas, principalmente nas redes sociais, e os filhos do presidente, para tentar legitimar aquela posição, começaram a compartilhar uma série de notícias, e aí a gente ia averiguar, a notícia não significava exatamente aquilo que eles estavam querendo dizer. Por exemplo, Eduardo Bolsonaro compartilhou uma notícia do recuo da Itália, e quando a gente foi ver uma notícia de um mês antes do recuo do qual a Itália se arrependeu 4.000 mortes depois. O prefeito de Milão, inclusive, reconheceu isso expressamente, dizendo que aceitava as críticas, inclusive, a respeito das decisões anteriores. Houve lá a campanha Milão não pode parar, não pode fechar, muito parecida com essa que eles tentaram lançar aqui. Então, anunciaram também um vídeo brasileiro no Japão, mostrando os japoneses nas ruas. Naquele mesmo dia, a governadora de Tóquio pediu para as pessoas ficarem em casa. Agora, o presidente do país já está pedindo para as pessoas ficarem em casa de novo. Quer dizer, tudo para legitimar aquela posição que não estava muito bem embasada. Em relação à cloroquina, parece que é a mesma coisa. Quis fazer logo, lá de trás, seguindo uma declaração do Donald Trump, e agora ficam fazendo de tudo para legitimar aquela posição, que no final das contas pode ser até um medicamento útil e eficaz e tal, mas é preciso respeitar as etapas da experimentação, do teste, do monitoramento. O que eu estou dizendo é isso, é sempre uma defesa política, né, sem um embasamento completo ainda, para depois poder dizer que avisou, etc., que defendeu desde o começo, e a gente fica nesse grande fla-flu do debate virtual. Né? A grande preocupação é a criação e a validação de um discurso político, o que sempre é muito ruim para o país e agora está sendo pior ainda porque, de novo, nós estamos tratando de vidas. E aí, Felipe, a gente não pode deixar de falar também do fato de que, a partir disso, a credibilidade do país vai sendo minada e a própria recuperação econômica fica bastante comprometida. Porque vamos imaginar, gente, que país vai querer investir ou que investidor vai querer depositar sua confiança num país que tem como presidente alguém que se dedica a negar a ciência ou que se acha, digamos, um ás de determinada solução e acaba defendendo ela sem qualquer tipo de evidência científica, ou um país em que o presidente da República se dedica de maneira bastante assertiva, né, a criar conflitos, alguns totalmente artificiais, outros ele se aproveita de algum tipo de conflito e amplifica aquilo, né? Então, a nossa credibilidade, é isso que a gente precisa entender, ela, e falo aqui como diplomata, inclusive, ela está sendo minada constantemente por esses comportamentos, por esse comportamento presidencial, por essas ações presidenciais. O Brasil tem virado chacota internacional. Isso já acontecia desde antes, né, com a atuação errática do chanceler Ernesto Araújo, e vem piorando cada vez mais. E aí não podemos deixar de falar também sobre os últimos acontecimentos relacionados à China, que revelam uma total descoordenação desse governo, Felipe. Porque, assim, a última palavra de política externa tem que ser sempre do Itamaraty. Você deixar que
um ministro da Educação, fugindo totalmente das suas atribuições, se vale da rede social para fazer ataques a um país. E aí não estou defendendo a ditadura chinesa, não, é ditadura mesmo, e censurou diversos dados a respeito da doença. Agora, nós temos que ter um mínimo de estratégia, né? E aí vem com um papo frouxo: mas a rede social é minha, pessoal, não é, eu não estou falando como ministro de Estado. Pelo amor de Deus. Quer dizer que o cara chega em casa, ele tira a roupa de ministro de Estado e passa a ser um cidadão sem qualquer cargo no governo? É inacreditável isso, é brincar com a nossa inteligência, né? Fazer pouco da nossa inteligência. Então, eu gostaria de chamar a atenção das pessoas para isso. Esse comportamento que algumas acham bonitinho, que podem achar um tanto quanto peculiar, né? E achar lá a sua graça, isso resulta em problemas econômicos graves, e problemas econômicos trazem problemas sociais também, especialmente no momento em que todas as forças econômicas e sociais precisarão ter tenacidade para se reinventarem de certa forma, se reorganizarem, e depois dessa pandemia, ou de passar desse ciclo pior da pandemia. A gente tem duas opções aqui: ou o nosso comportamento econômico é em V, ou seja, estávamos no patamar, vamos reduzir e depois vamos conseguir voltar a esse patamar, ou então vai ser uma ladeira. Inclusive com a possibilidade de que a nossa economia tenha uma derrocada ainda maior depois de passar desse ciclo, se as nossas forças econômicas não tiverem condições para se reorganizarem. E, de novo, insisto nisso, essas condições econômicas de reorganização têm que ser dadas prioritariamente pelo Poder Executivo Federal. E tem muita gente nas redes sociais que só entende ser contra ou a favor, defender ou atacar. E um governo, muitas vezes, precisa ter coesão e estratégia, como o senhor disse, para lidar com determinado problema. Então, a China ela é parceira do Brasil, parceira, inclusive, do governo Bolsonaro. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, votou lá, fez a pressão, a articulação para que fosse eleito o candidato chinês lá na FAO, que interessava ao Brasil naquele momento e que até irritou essa escolha do Brasil aos americanos. Depois precisou fazer também uma diplomacia com os americanos para resgatar a sua parceria. O próprio Bolsonaro já se encontrou com o presidente da China e falou que a China estava dentro do futuro das relações com o Brasil, etc., e gera aí um superávit para o Brasil também, são mais de 30 bilhões de dólares de compra de produtos agrícolas brasileiros, e nada disso, citar nada disso, é defender o comunismo, é defender a ditadura comunista, não é nada disso. Mas se você quer que seja investigada a China por responsabilidade de encobrir, alertar mal, dar orientação errada, não alertar a comunidade internacional dos riscos da pandemia no começo, é preciso haver uma articulação diplomática internacional entre vários países, talvez, provavelmente, capitaneada pelos Estados Unidos, que tem lá um relatório de inteligência sendo descoberto, entregue ao executivo, com todos os dados, as informações do que aconteceu de errado, e aí se cobra, se investiga, se pune da maneira correta. Agora, um ministro do governo ficar fazendo acusação em rede social, enquanto a outra ministra está lá fazendo negócio com o país, fica uma grande confusão, né, deputado? Felipe, na diplomacia a gente tem uma ferramenta que a gente chama de encapsulamento de crises, ou seja, nós garantimos que uma crise pontual com determinado país, ela fique circunscrita ao tema daquela crise. Exato. Então você trata, colocar numa cápsula, né? O nome já está falando. O governo Bolsonaro faz o contrário. Ele amplifica, ele abre a cápsula e faz com que ela contamine todo o ambiente das relações bilaterais. É uma coisa assim, absolutamente inacreditável. E uma própria falta de coerência, né? Uma certa vez eu questionei o Ernesto Araújo a respeito disso, porque ele falava com tanta ênfase das ditaduras, que o Brasil não deveria apoiar as ditaduras e tal, ideologizando, né, totalmente as relações exteriores brasileiras, indo ao contrário, inclusive, do interesse nacional. E aí eu perguntei sobre a proximidade, por exemplo, da família Bolsonaro com o ditador da Arábia Saudita, com a ditadura da Arábia Saudita, que persegue cristãos, inclusive, e que mata jornalista, né? Vamos ser claros aqui. Então, se o recorte que a gente vai fazer a partir de agora é países democráticos e países ditatoriais, que façamos esse recorte por inteiro, e não ao sabor de certas conveniências. E, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar o seguinte, que esses recortes nenhum país faz porque seria uma diplomacia infantil.
seria uma diplomacia que não leva em conta o interesse nacional. O interesse nacional tem que prevalecer em qualquer cenário. Não importa, o dinheiro não tem cheiro, né? Não importa a avaliação que a gente possa fazer. É claro que há casos extremos e que são regulados, inclusive, pelo direito internacional, mas fora desses casos extremos, nós temos que lembrar sempre o interesse dos brasileiros, do bem-estar do Brasil. Eu acho que esse é mais um efeito colateral que a gente tem nessa relação com o governo, Felipe. E eu pego aqui, inclusive, as minhas próprias declarações no início do mandato do Bolsonaro, que, apesar de não ter participado, obviamente, da eleição dele, nunca fiz campanha nem para ele, nem para qualquer outro candidato a presidente da República, nunca manifestei apoio a quem quer que fosse, nós estávamos com toda a boa vontade. E o que nós vimos foi uma sucessão de erros e, mais do que isso, a tomada de rumo completamente em dissonância com o que o Brasil esperava, com o que, de fato, era a expectativa. E aí, ao mesmo tempo que a gente vê uma radicalização de um discurso que vê qualquer pessoa que faça qualquer tipo de crítica ao presidente ou às suas ações como um inimigo a ser abatido. Isso é extremamente contraproducente, isso é extremamente ruim para a nossa democracia e para a nossa economia, para a nossa sociedade, né? Nós não avançamos do ponto de vista civilizacional ou econômico se nós considerarmos qualquer tipo de crítica ou qualquer tipo de adversário ou opositor como um verdadeiro inimigo, né? Eu lembro sempre que a Bíblia traz exemplos disso, né? Aqueles que têm o poder sem qualquer tipo de contestação, e essas pessoas acabam se perdendo, né? Porque elas se acham todas poderosas como se fossem verdadeiros deuses. E, mais do que isso, eu acho que a ponte para um regime totalitário a partir disso, ela é muito curta. Então, nós temos que ficar muito atentos, porque muitas vezes, inclusive, é usado um discurso de que quem critica o presidente ou quem critica o governo é contra o país, é contra a nação, né? Como se aquela pessoa fosse ungida por Deus e encarnasse a pátria, né? Isso é um discurso extremamente perigoso, que tem uma origem, inclusive, fascista. Eu evito essas adjetivações o máximo possível, mas é só a gente estudar. Inclusive, estou aqui com um livro, Anatomia do Fascismo, que eu recomendo a todos, do Paxton, porque é isso, nós temos que estar atentos, sim, e o poder precisa ser fiscalizado. E vem a acusação de que a qualquer crítica, a qualquer ressalva, você quer derrubar o governo, você se aliou ao PT, Exatamente. aquela coisa toda que acontece, mesmo quando o presidente, sem reconhecer, acata a crítica, porque muda o discurso depois da pressão que recebeu. Então, muda, se comporta como você estava cobrando, no entanto, a militância dele continua atacando quem cobrou que ele fizesse aquilo que considera, né, no meu caso e de outras pessoas, aquilo que era o comportamento correto. Mas entrando aqui no tema final da nossa conversa, deputado, queria falar um pouco de cultura, aproveitando que o senhor foi secretário de Cultura do Rio de Janeiro. Como é que o senhor vê isso interfere em qualquer negócio que envolva aglomerações, né? A pandemia agora tornou muito difícil a vida dos donos de bares, restaurantes, dos artistas que dependem de shows. Então, como é que o senhor está vendo esse cenário, pelas pessoas, inclusive, que o senhor conversa? A gente está vendo muitos artistas aí fazendo lives nas redes sociais, mas o que se projeta para os próximos meses para a vida dessas pessoas que dependem desses eventos? Esses setores, né, como você falou, a gastronomia, o setor turístico, a cultura, eles dependem de aglomeração, eles vivem por conta da aglomeração. Então, você determinar que não haja aglomeração é, na realidade, acabar com a própria razão de ser desses setores. O que a gente está tentando organizar é fazer com que eles tenham seus instrumentos já de financiamento habituais garantidos para o dia seguinte. Porque se a gente tem um arrasamento total desses setores, a gente não consegue fazer, como eu falei, que eles se reorganizem, né? Que no dia seguinte eles voltem a produzir. Há uma série de atividades que podem ser feitas durante um período de isolamento, como, por exemplo, o trabalho de planejamento, de pesquisa, de roteirização, e eu acho que o governo tem condições de dar ferramentas para que esse trabalho prossiga. E quando a gente fala do setor cultural, por exemplo, Felipe, a gente não está falando só do artista. A gente tem que lembrar que tem toda uma cadeia por trás desse setor
desde os técnicos, né, o cara que cuida da iluminação, o cenógrafo, o cara que trabalha na bilheteria, os próprios restaurantes que vivem muito, né, da área cultural também, porque o sujeito que vai ao teatro acaba indo jantar fora. Então, nós estamos falando de uma cadeia que está muito interligada e que ainda vejo carente de medidas governamentais mais assertivas. Eu sei que hoje tem uma live, por exemplo, do ministro do Turismo com a Regina Duarte. Eu realmente espero que dessa live surjam algumas propostas concretas. Já no dia 17 de março, eu havia mandado um ofício para a Regina Duarte, para o ministro do Turismo, sugerindo algumas medidas. Nenhuma delas foi implementada, todas elas diziam respeito, como eu falei, a instrumentos que já existem nesse setor. Não é hora de reinventar a roda, é hora de fortalecer mecanismos que já existem. O que eu espero realmente é que o governo esteja sensível a essas áreas, a esses setores também. E o que o senhor achou da escolha da Regina Duarte? Ela consegue articular ali, mesmo sendo patrulhada muitas vezes por essa turma da militância virtual, como a gente viu no começo, antes mesmo dela tomar posse, quando ela começou a fazer escolhas ali que envolviam pessoas que tinham um histórico de diálogo com a esquerda. E aí esse pessoal não gosta de que essas pessoas integrem o governo de maneira nenhuma. O senhor sabe, como secretário da Cultura, que nesse meio artístico há muitas pessoas realmente de esquerda e é preciso dialogar com elas em relação, pelo menos, aos mecanismos em comum. Então, como é que o senhor vê a sobrevivência política, profissional da Regina Duarte nesse ministério? Eu mesmo tenho sido vítima disso, né, Felipe? Porque, como você falou, qualquer pessoa que critica o governo agora virou de esquerda. Eu não faz parte, não tenho nada contra as pessoas de esquerda, ao contrário, eu tenho muitos amigos na esquerda e não acho nenhum demérito ser de esquerda. Acho até ridículo se falar isso, cada um tem a ideologia que tem. Mas quando eu me tornei ministro da Cultura, no governo que resultou do impeachment da Dilma, eu sofri muito críticas de pessoas da esquerda, fui perseguido literalmente na rua. Então, eu acho hoje engraçado quando eu vejo alguém no Twitter dizendo esse esquerdista do Marcelo Calero, eu acho graça, né? Porque alguns meses atrás era justamente o contrário, né? Mas, enfim, coisas de um Foi Brasil detonado pelos polarizado. petistas por entrar no governo do Michel Temer. Eu citei aqui o senhor como secretário de Cultura do Rio de Janeiro, porque foi ali um período maior do governo Temer, o senhor acabou saindo em meio àquelas acusações em relação a uma questão imobiliária de Salvador, Gedel Vieira Lima no meio disso tudo. É bom até fazer pelas quais, pelas quais ele acabou condenado agora por improbidade administrativa. E lembrando sempre que a raiz das minhas denúncias, as investigações foram aprofundadas e acabou se chegando ao bunker de 51 milhões de reais, dinheiro esse que vai ser usado no combate à Conavid, por força aí de um pedido do PGR. E mais do que isso, descobriu-se que aquele edifício que ele queria que eu aprovasse lá no IPHAN era usado num esquema de lavagem de dinheiro que envolvia aquela montanha, né, de 51 milhões de reais. Mas estou fazendo esse parênteses porque eu acho uma pena que, novamente, o olavismo, né, queira ideologizar o trabalho da Regina Duarte. Eu acompanhei o início da gestão dela, tive a oportunidade de estar com ela falando sobre o setor do audiovisual, vi uma pessoa muito, obviamente, envolvida, porque se trata de um segmento no qual ela atua já faz mais de décadas, né, ou já faz décadas. Exatamente, ela conhece por dentro e muito atenta às demandas, querendo aprender né, querendo se inteirar de toda essa malha burocrática muito inerente a Brasília, né? Então, eu acho uma pena que agora queiram ideologizar essa postura dela e querer etiquetar. E a isso eu me referia, né? Ou seja, eu vejo no Brasil hoje uma necessidade de você ser etiquetado o tempo inteiro. Então, se você fala mal do Bolsonaro, você é de esquerda. Se você fala bem do Guedes, você é de direita. Pelo amor de Deus, eu acho que nós somos muito mais do que isso, né? Essa tentativa de compartimentar as pessoas, colocá-las elas em determinado compartimento, isso na realidade, de novo, estigmatizar, isso faz parte de uma estratégia política para levar à permanência de certos grupos políticos que sobrevivem dessa polarização, que não têm uma criatividade
e que não conseguem enxergar além de etiquetas e de compartimentos onde eles se colocaram ou foram colocados. Pelo amor de Deus, eu acho que o país que tem o nível de desigualdade econômica e social que nós temos, que tem uma trajetória histórica tão pesada como nós temos, uma trajetória em que pessoas foram escravizadas, uma trajetória em que a desigualdade foi reforçada, inclusive em períodos recentes da nossa história, como foi na ditadura militar. Nós temos que olhar para além da caixinha. Nós temos que buscar soluções criativas para esses problemas que são problemas centenários no país, sem o que nós nunca vamos avançar como civilização e nunca conseguiremos ter a segurança que nós queremos, o progresso econômico, o progresso social. E, de novo, mais do que nunca, é preciso lideranças políticas que tenham capacidade de fazer pontes, liderar o país para além de interesses mesquinhos, pequenos, eleitorais, que vêm a cada ciclo eleitoral. É isso aí. Além de todos esses problemas velhos, temos problemas novos aí, reais e concretos, que vão exigir muitas atitudes para além desse fla-flu político e ideológico. Deputado Marcelo Calero, do Partido Cidadania do Rio de Janeiro, muito obrigado por essa entrevista, por essa conversa. Seja sempre bem-vindo aqui ao Antagonista. Muito obrigado a você, Felipe. Parabéns pelo trabalho seu e dos seus colegas. Um grande abraço.